Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Maioridade Podcast, nosso bate-papo semanal sobre envelhecimento saudável e longevidade. Eu sou o Ricardo, eu sou produtor, publicitário, sou produtor desse podcast, apresento ele junto com o Beto, que é diretor da Clínica Maioridade e é especialista em gerontologia e longevidade. Tudo bem, Beto? Tudo bem, querido. Como é que você tá? Tudo bom? Vamos começar mais um podcast? Vamos começar. O nosso assunto hoje, antes de entrar no assunto, quero pedir a gentileza de vocês deixarem um like, compartilharem o vídeo. Se puderem escrever um comentário, que isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas, ajuda o YouTube a distribuir o nosso conteúdo para mais gente. Beleza? Nosso podcast de hoje é hoje vai ser um podcast especial sobre o Dia Mundial da Prevenção de Quedas, que aconteceu na última segunda-feira, dia 24. Então, normalmente a gente aqui na clínica faz a Semana da Prevenção de Quedas, né? Então, esse ano a gente vai fazer um podcast sobre isso. Acho que é um assunto bem importante e pertinente. A gente vai discorrer sobre isso, né? Sem dúvida. Acho que é um assunto importante. A gente vai falar um pouco dos dados, os últimos dados recentes de pesquisas, né? Como identificar os riscos e fazer a prevenção correta e quais as medidas para proteger a pessoa idosa, né? Acho que o próprio nome diz, a prevenção de quedas é uma forma de proteção, né? Esse termo, né? Como sempre, eu faço uma pesquisa breve, né? Enfim, tem pesquisas já bem recentes, de 2023. As quedas são a terceira causa de morte da população acima de 65 anos no Brasil. Terceira causa. 70% das quedas acontecem dentro de casa. Mesmo que não provoque a morte, elas podem ter consequências muito graves, né? O Ministério da Saúde ainda mostra que 30% dessas pessoas caem pelo menos uma vez ao ano. E cerca de 25% delas precisam ser hospitalizadas. Esse é o dado do Ministério da Saúde. Mas eu queria trazer esses dados que... O dado normalmente é meio frio, né? Meio distante da gente, né? É 1 em cada 3 pessoas. Mas é distante, né? Acho que todo mundo tem, pelo menos, ou conhece alguém, ou se não conhece, bem provável que seja a pessoa, mas que conhece alguém que caiu, né? Dessa idade, né? Uhum. Eu queria aproveitar, Beto, e já pegando esse gancho, fala da tua experiência da clínica aqui. Quantas pessoas ou pacientes caíram no último mês? Não sei se tem esse dado. No último mês a gente teve 3 quedas. Eu acho que essa questão, até quando você fala, né, de quedas e estatística, antes da pandemia a gente tinha um quadro que a gente acompanhava, né, as pessoas, e nós até fazíamos um acompanhamento semanal do número de quedas para tentar alertar as pessoas não apenas durante a semana de prevenção de quedas, mas durante o ano todo. Então, a gente procurava trazer esse dado real, né, dos nossos pacientes, apenas dos nossos pacientes, aqueles que, né, relatavam para a gente e reportavam para a gente a queda. E aí tem uma condição que é bem importante, que normalmente as pessoas caem e não reportam. Então, provavelmente, essas estatísticas que a gente tem hoje, tanto do Ministério da Saúde, ou mesmo das pesquisas, dos dados, eles não trazem a realidade porque as quedas são subnotificadas. Existe uma subnotificação muito grande das quedas. Muitas pessoas caem, escondem dos familiares, né, que eles caíram, porque normalmente podem ser repreendidos por aquilo que aconteceu, porque não estavam se cuidando, estavam fazendo alguma coisa na qual até entre aspas, né, a família já proibiu de fazer aquilo. Entendi. E a pessoa vai tomar aquele risco, ela cai, e ela, quando a queda não tem assim, ela consegue se levantar, não tem um sinal muito evidente, a pessoa acaba exatamente. escondendo. Então, ela esconde aquela queda, e essa consequência pode aparecer
posteriormente. Quando você pergunta aqui quantas pessoas caem, a gente teve nesse último mês 3 quedas com consequências graves, gente, né? Não aqui no ambiente da clínica, mas como eu vou explicar a condição da queda. Normalmente, as quedas estão relacionadas à capacidade do indivíduo e ao nível de aptidão dele. Então, normalmente, aqueles indivíduos que estão mais restritos ao lar vão cair dentro de casa, e aqueles indivíduos que são mais ativos vão cair fora de casa. Por quê? Porque aquele indivíduo que caminha, que sai, que vai fazer as suas atividades, que vai ao banco, que vai ao mercado, normalmente ele cai nesses trajetos, que são os trajetos que ele percorre no dia a dia. E essas quedas têm múltiplos fatores. A maior parte desses indivíduos que caem no ambiente externo, elas são causadas por fatores extrínsecos, ou seja, são causados por um tropeço numa calçada que não tem que não é plana, na hora de atravessar a rua, quando vai descer do meio-fio, ele é alto e acontece uma torção, ou está andando com as sacolas, alguém bate nessa pessoa, ela cai pelo desequilíbrio, está andando no ônibus, desce no ônibus, o ônibus arranca, ela cai. O ônibus deve ser uma coisa muito... Isso, então a gente tem essas condições, essas pessoas que são mais ativas, que têm esse tipo de queda. Uhum. E aquelas pessoas que são menos ativas, que estão restritas ao lar, normalmente elas têm uma outra dimensão, né, dessa queda, que ela já está muito mais associada tanto ao processo de fragilização, ou seja, aumento, né, da condição de debilidade física, sobretudo, muitas vezes cognitiva também, né? Então a queda das capacidades cognitivas, a diminuição das capacidades físicas, elas aumentam também o risco dessas pessoas caírem, e associada a isso, por exemplo, a hipotensão ortostática que ela pode ter, ao levantar-se, né, de uma cadeira e ficar tonta e cair, a própria fraqueza muscular e associada a uma dor, de uma artrose do joelho, que o joelho falha e a pessoa cai, distúrbios do equilíbrio, que também podem fazer essa pessoa cair dentro de casa. E também para aquelas, ainda, né, dentro dessa condição dessas pessoas, essas quedas normalmente elas têm consequências bem severas, porque a pessoa tem menores mecanismos de defesa. Mas acho que a primeira pergunta que fica é por que a gente precisa se preocupar tanto? Por que tem um dia específico falando disso? Por que a gente precisa se preocupar tanto com as quedas? Eu acho que a primeira questão fundamental é aquilo que você colocou como dado. A queda pode causar morte. Em segundo lugar, a queda tem consequências que normalmente são catastróficas para a vida da pessoa. Porque ela pode perder muito da sua funcionalidade a partir de uma queda. Então, uma pessoa independente pode ficar dependente a partir da queda. Uhum. Além disso, ela vai trazer custos para a pessoa. Custos não só do ponto de vista financeiro, mas ela vai trazer um custo pessoal, porque normalmente alguém que cai vai precisar de alguém que cuide. E se essa pessoa não é cuidada, ela vai necessariamente precisar de alguém que cuide durante aquele período. Então, uma queda com uma fratura, seja no quadril, seja uma fratura na coluna, uma fratura no braço, ou múltiplas fraturas, vai exigir com que alguém venha cuidar dessa pessoa. E quando nós estamos pensando nessa prevenção, nós estamos pensando muito nessa condição de manter a pessoa dentro da sua condição de funcionalidade. Quando você perguntou para mim quantas pessoas caíram aqui na clínica, né, que a gente tem esse dado desse último mês, que foram 3 pessoas, todas elas são pessoas mais frágeis que caíram dentro do ambiente do lar. Mesmo estando aqui, mesmo trabalhando diversas capacidades e melhorando a sua condição, o risco continua. Por quê? Porque o ambiente pode ser um risco. O ambiente onde a pessoa vive normalmente traz riscos. E as condições, então, para a gente pensar por que eu penso num Dia Mundial de Prevenção de Quedas, eu penso exatamente para alertar as pessoas que as quedas têm fatores intrínsecos e fatores extrínsecos que podem influenciar e que nós temos que manejá-los, porque quanto mais cuidado nós tivermos, né, com relação a evitar a queda, maior vai ser a segurança e maior vai ser a condição desse indivíduo ter um envelhecimento saudável. Mesmo uma pessoa ativa que sofre uma queda na rua, por exemplo, né, que andando sofre uma queda, ela pode ter consequências traumáticas e diminuir sua capacidade física, diminuir sua capacidade de andar, por exemplo, a partir de uma fratura, colocação de uma prótese, alterações na
dinâmica da marcha. Então a gente tem que pensar nesses aspectos catastróficos que a queda traz. Eu ia entrar bem nesse ponto, que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, né? E tentarem enxergar essas possíveis situações, que é isso que, como você está falando, os efeitos não são imediatos, mas eles podem ser em cascata. Né? Então ela vai perde a mobilidade, e normalmente se quebra alguma parte do corpo mais velho, quebra uma bacia, quebra um fêmur, a recuperação deve ser muito demorada, né? Para uma pessoa já uma idade mais avançada. Né? Daí as consequências em cascata de perder mais massa muscular, perder mais força, ficar mais imobilizada, enfim, né? Gera uma série de complicações que eu imagino que o grau de fragilização aumenta incrivelmente, né? Depois de uma queda dessa, né? A gente tem que pensar que as consequências podem não ser apenas físicas, né? As consequências podem ser também do ponto de vista psicológico, no sentido de uma fragilização, porque a pessoa vai ficar um tempo em recuperação, ela vai perder a confiança em algumas questões que ela tem, então essa perda de confiança leva leva a uma outra condição, que é o medo de cair. Então, quando a pessoa recupera da queda, muitas vezes ela tem um medo maior de fazer as coisas porque ela tem medo de cair novamente. Ela também tem a tendência a se isolar, porque, obviamente, se ela fica acamada, ela vai ter uma maior condição de isolamento. Também tem a condição de aumentar o risco de uma depressão maior por conta da queda. Os riscos, né, de uma cirurgia que pode trazer uma trombose, pode fazer uma pneumonia, pode fazer diversos outros quadros que estão associados à queda, o aumento do risco dessa pessoa diminuindo sua capacidade também aumentar o risco dela sofrer um infarto de miocárdio. Então, quando a gente está falando da queda, a queda não é um mecanismo imediato do tombo, né? Pum! Caiu, sim, não. Sim. São todas essas questões que você coloca que fazem com que a queda seja, de fato, uma condição de alto risco para o idoso. E isso é importante, de novo, eu volto a frisar, que não é apenas para o idoso frágil. Ela pode ter consequências catastróficas tanto para o idoso frágil quanto para o idoso robusto, para aquele que faz as suas atividades no dia a dia. E para o idoso robusto, a grande questão é a gente pensar que ele se expõe muito ao risco em algumas atividades cotidianas no lar. Então a gente tem histórico de pessoas que eram robustas aqui e após quedas se tornaram pessoas frágeis por conta exatamente das consequências advindas desta queda. Eu ia falar sobre isso. Agora, eu até pesquisei o medo de cair, né? Tem um nome para isso que é a petofobia, o medo de cair. Daí, enfim, em cima dessa síndrome tem a síndrome de reclusão, isolamento, perda de independência, mas tem esse nome de petofobia, né? Eu não sabia que tinha esse nome. Mas isso que você falou é uma coisa interessante, né? Porque o idoso robusto, mas isso para qualquer pessoa, acho que em qualquer idade, né? Se expor a riscos e ambientais, não sei se pode chamar assim, subir num banco para podar uma árvore, subir no telhado, esses fatores externos que as pessoas às vezes não se dão conta do risco que tem, né? Se ela é uma pessoa mais jovem, ela até poderia fazer isso mais facilmente, teoricamente, né? Mas a pessoa acho que acaba voltando nos nossos podcasts, que a pessoa acaba perdendo um pouco da percepção corporal dela mesma, né? Do que ela tem capacidade para fazer. Então, talvez ela não tenha tanto mais capacidade para subir em cima de um telhado, né? Isso vai gerando essas coisas. Eu tinha conhecidos, eu contei já uma história fora do ar para você, do cidadão que subiu para trocar uma lâmpada, caiu, quebrou um braço, ficou hospitalizado e morreu, né? Era um cidadão já de seus quase 90 anos. Mas e que até então estava bem, né? Trabalhava, era uma marcenaria na época lá. Mas uma simples troca de lâmpada acabou, né, com a vida dele, né?
Então, acho que essa condição de se colocar em risco é uma coisa muito comum. Né? Eu não diria que ela não é pela condição até do que a gente avalia que é risco. Para muitas pessoas, o que é esse risco? Né? Como que você gerencia isso? Que daí seja a questão mesmo da prevenção do ambiente. Né? Então, aquilo que a gente discutiu já algumas vezes, o ambiente, gerenciar os riscos do ambiente é muito importante, compreender as alterações que você tem do ponto de vista, por exemplo, sensorial e cognitivo também, né, nessa condição, compreender que a tua velocidade de reação diminui, que a sua força diminui, que a sua acuidade visual diminui, que a sua acuidade auditiva diminui, que o seu equilíbrio diminui na medida que você envelhece. E diminui muito mais para aquelas pessoas que são sedentárias. Então, quanto mais sedentário eu sou, tudo isso que a gente falou, elas têm uma condição de redução maior. E se a gente for pensar, por exemplo, só na acuidade visual, por exemplo, na acomodação visual com relação à luz, no ambiente no qual existe alteração, né, da luz, que a nossa íris tem, na medida que a gente envelhece, ela é capaz de se adaptar de forma menor à incidência de luz. Então, tanto a dilatação quanto, né, a retração, né, da íris ela é diminuída. A capacidade da gente visualizar o contraste na medida que a gente envelhece, do ponto de vista também dessa condição de você, por exemplo, subir uma escada e errar o degrau porque você pisa achando que está o degrau e não está o degrau e você erra e dali você cai. A condição de você se equilibrar usando apenas as pernas e o tronco para você ter a manutenção numa posição, por exemplo, como você falou, de trocar a lâmpada. Muitos dos reflexos associados ao equilíbrio estão alterados no idoso. Então, o desequilíbrio do idoso, para ele fazer a correção postural. Se ele é um idoso sedentário, normalmente esses músculos não estão mais respondendo de forma adequada à correção postural. E num desequilíbrio, por exemplo, para trás, uma escada, em vez de fazer a correção postural, esse reflexo diminuído faz com que ele exacerbe o movimento, por exemplo, para trás, e que em vez de ele corrigir a postura para frente, ele tem uma queda acentuada para trás, inclusive sem a defesa. Daí que muitas vezes as pessoas que caem da escada caem e batem a cabeça, por conta dessas alterações dos reflexos posturais que vão acontecendo com o envelhecimento. Então, quando você está falando dessa condição dos riscos, nós temos que saber que o ambiente tem riscos, então o ambiente nos coloca. O ambiente interno da casa, a gente já discutiu que é muito importante a iluminação, que é muito importante a remoção dos móveis, que é muito importante a gente fazer as alterações nos cômodos, porque o que a gente sabe? Que as maiores quedas acontecem no banheiro e no quarto. Nesses ambientes onde a pessoa permanece mais tempo, no aposento dela e no banheiro. E até uma questão interessante, a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre o banheiro, porque eu tive uma conversa com um paciente essa semana, explicando a importância das adaptações do banheiro para que essa pessoa tenha segurança ao tomar banho. E não é uma pessoa frágil, mas explicando para ele a importância, né, do banheiro, da segurança das barras, de como trabalhar isso e o que fazer nesse sentido. Eu ia falar sobre isso, sobre ambiente e prevenção. Acho que a gente já fez vídeo sobre isso, mas é legal a gente voltar, e isso é uma coisa que a gente precisa martelar, né? Quais as medidas, então, vamos pensar nas medidas gerais para dentro de um ambiente. Vamos começar pelo banheiro? O que seria um ambiente, um banheiro seguro, né, para uma pessoa idosa? Inicialmente é você compreender qual é o espaço, né, que existe, né, se for um banheiro pequeno, se é um banheiro maior, você ter o maior espaço livre por conta daquilo que a gente falou da circulação e do né, da capacidade que a pessoa tem de girar sobre o seu próprio eixo. Quanto menos ativo e quanto mais frágil aquela pessoa, ele vai precisar de mais espaço para poder fazer esses giros e esse controle postural, e quanto menos obstáculo, quanto menos móveis eu tiver, melhor. Um segundo aspecto que é muito importante é a gente pensar que as barras, tanto para o vaso quanto para
box, elas devem ser instaladas em mais de uma posição, porque a pessoa normalmente vai precisar se movimentar e ela precisa de 2 apoios, normalmente em 2 paredes. Normalmente, né, quando a gente vai para o vaso sanitário, a gente tem a barra lateral e a barra posterior. No box é muito importante você ter barra em pelo menos 2 paredes, para que essa pessoa, além de poder se movimentar, se você puder também colocar um banco para ela sentar, para ela ter a possibilidade de mudar de posição, até pela ajuda que muitas vezes essa pessoa vai precisar para tomar banho. Eu ia falar sobre isso. Tem pessoas que têm a mobilidade reduzida, né? Talvez um banco de banho, esses banquinhos, né, que vendem em lojas especializadas, acho que ajudem, né? O banho, né? Sim, dito, né? é muito importante ter, porque até a própria segurança, né, para lavar as pernas, para lavar os pés sentado, ela aumenta. Algumas pessoas costumam encostar na parede para poder fazer, né, para poder tomar o banho. E essa posição é uma posição de risco, porque como o box normalmente tem o chão escorregadio, quando você encosta, se teu pé deslizar, você vai cair, você vai ter uma queda sobre o teu quadril, muitas vezes levando a fratura de quadril, até golpes na cabeça, sem contar o impacto numa parede que você possa ter à frente. Então, não usar a parede como apoio. O apoio vão estar nas mãos, e se você não tem força suficiente nas mãos, e isso também é muito importante a pessoa avaliar, é uma das formas que a gente avalia a fragilização. Muitas pessoas perguntam como que eu vejo se o meu risco de queda está aumentado. Simples, o aperto da sua mão é um indicativo. Existe uma relação direta entre a força de preensão manual e o maior risco de quedas. Quanto menor a tua força de preensão manual, maior é o seu risco de quedas. E a explicação é óbvia por quê? Talvez não tão óbvia, mas né, a relação é óbvia e a gente explica o porquê. Porque na medida que a gente utiliza as mãos para fazer todas as nossas atividades cotidianas, se eu tenho muito pouca força nas minhas mãos, significa que a minha musculatura de trem superior já está muito debilitada. Entendi. O que vai indicar que normalmente o restante da minha musculatura também já está debilitada no estado, né, que a gente chama de sarcopenia, que é a perda da força, e sarcopenia, que é a perda da massa muscular, e dinapenia, que é a perda da força. Então, por que a gente testa a preensão manual? Exatamente para saber se aquela pessoa é uma potencial caidora. Entendi. Então, a força de preensão manual. Então, quando você vê que a sua força de preensão manual está diminuída, você já pode perceber que você tem um risco de queda aumentado. Caramba, que interessante, tá, isso. Então isso é muito legal para as pessoas. Opa, com qual força eu consigo segurar? Qual é o aperto de mão que eu tenho, né? O aperto de mão, a gente faz o teste com um dinamômetro, mas apertar a mão do paciente, muitas vezes, aperta a minha mão, e ele não tem a força suficiente para apertar a sua mão, já indica que ele é um caidor em potencial. E dentro disso, a gente tem que entender que existem pessoas que são caidores, que têm uma maior possibilidade e probabilidade de cair. E normalmente isso está associado a um conjunto, né, de fatores. A diminuição da mobilidade. O que é a mobilidade? Mobilidade é a amplitude das articulações, de forma geral. Se eu tenho mobilidade diminuída nas articulações, significa que elas estão funcionando de uma maneira pouco efetiva. Todas as atividades que eu faço que exigem equilíbrio, exigem também mobilidade. Uhum. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho pequena mobilidade nas articulações do tornozelo, do joelho, do quadril, tem essa mobilidade diminuída, eu tenho dificuldade em afastar as pernas, tenho dificuldade em dar passos maiores, tenho dificuldade em subir escadas porque o movimento é mais curto, essa mobilidade indica que eu também vou ter uma maior possibilidade de cair. A redução da velocidade da marcha, ou seja, a incapacidade de andar numa velocidade de 1,8 metros por segundo, que não diz muito para as pessoas, mas os índices nos indicam que qualquer pessoa que anda numa velocidade menor de que 1,8 metros por segundo é um caidor em potencial. Entendi. Tá certo? Então a gente tem alguns índices que vão nos dando isso. O equilíbrio. E o equilíbrio está associado a diversas questões. A nossa acuidade visual, ao nosso sistema labiríntico, ao nosso sistema proprioceptivo, que é aquele que nos passa informações sobre o nosso corpo, que nos dá a nossa consciência corporal. E ele
a diminuição da nossa propriocepção também está alterada na medida que nós temos menos mobilidade, nós temos menos controle da postura, dos movimentos que realizamos. Então, isso faz com que a diminuição da acuidade ou da funcionalidade desses sistemas indica que esse indivíduo é um indivíduo caidor. E nós classificamos a partir de alguns dados específicos esses indivíduos que são caidores, para daí, quando você fala na prevenção do ambiente, o ambiente a gente também tem que pensar nele, mas a gente também tem que pensar em como ajudar essas pessoas que são potenciais caidores a minimizarem a partir de trabalhos, né, que estimulem os sistemas sensoriais, as capacidades físicas, a melhorarem também o seu controle para se tornarem menos propensos a cair. Sim, acho que eu vou entrar nessa questão. A atividade física vai ter um papel fundamental num desses pilares da prevenção, né? Sim, a gente sabe, né, que sempre que a gente está falando, né, de prevenção de queda, a queda é um elemento que está relacionado diretamente com o quê? Com o teu corpo. Quer dizer, você está deitado na cama, você pode cair da cama também, tendo essa condição. E muitas vezes as pessoas caem na cama porque elas não têm o controle postural para virar de um lado da cama, para sentar-se na cama e daí levantar. Então imagine, mesmo deitado existe o risco de queda. Puxa, e por que essa pessoa cai estando na cama, ela vai levantar, como aconteceram, né, diversos casos que a gente tem relatos aqui na clínica, de pessoas que caíram ou ao levantar-se da cama, ou mesmo girando na cama sem ter o controle e foi pegar, por exemplo, alguma coisa que estava no criado mudo, girou e caiu. Por quê? Porque ela não tem o controle sobre o seu corpo. E como que isso acontece? Como que você perde o controle? Porque você está perdendo as capacidades físicas, como você falou. Quando a gente está falando de mobilidade, a gente está falando de flexibilidade, a gente está falando da condição de uma articulação que responde dentro da amplitude ou do grau de movimento que aquela articulação precisa. Então, cada articulação que a gente tem um grau de movimento, né? Quando eu movimento meu braço, quando eu movimento meus ombros, essas articulações têm um grau de liberdade para que esse movimento aconteça. Se você for ver uma pessoa que está no estado de fragilização, um estado frágil, a mobilidade dela está diminuída, a condição articular dela está diminuída. Como que isso acontece? Eu tenho uma somatória da redução dessa mobilidade associada aos componentes da articulação e também aos componentes musculares. Então eu tenho que pensar que quando eu tenho melhor nível de força, quando eu tenho melhor capacidade de alongamento, quando eu tenho maior capacidade de relaxamento muscular, quando eu tenho melhor controle postural, quando eu consigo exercer um controle ativo sobre o meu corpo, eu estou mais propenso a controlar os movimentos e controlar também e minimizar o risco de queda. Então, obviamente, quando a gente pensa numa pessoa que ela é uma caidora em potencial, você vai ver que ela é mais frágil em todas essas capacidades. Somadas a isso, normalmente ela vai trazer os distúrbios, que podem ser distúrbios, por exemplo, causados do ponto de vista de uma doença como diabetes, que aumenta a possibilidade de você ter uma polineuropatia e uma redução da tua capacidade de condução de estímulo nervoso e percepção, né, da tua musculatura e da tua força. Ela pode ter uma condição de problema labiríntico e daí ela tem um distúrbio, né, uma labirintite, que também vai torná-la propensa a uma queda. Ela pode ter uma condição de obesidade que também pode alterar a sua percepção, né, dentro do deslocamento por conta de centro de massa e centro de gravidade e torná-la uma caidora. Então existem diversos... A gente tem que fazer... Quando a gente está analisando o indivíduo que é caidor e pensando na prevenção, eu tenho que pensar na prevenção de forma global, alertando a tudo isso, mas sobretudo eu tenho que pensar na prevenção de forma individual. Por quê? Porque se você lembrar do número inicial que você deu, uma pessoa
a cada 3 maiores de 65 anos tem o risco de cair. Se a gente pensar que esses números normalmente são subnotificados e que essa estatística pode ser muito até maior, então eu tenho que pensar em individualizar isso e tenho que pensar que esse risco está aumentando porque a maior parte das pessoas é sedentária. Boa você falar disso. A maior parte das pessoas é sedentária e a maior parte das pessoas faz uma análise muito superficial das suas capacidades, das suas habilidades. Então, quando você disse lá atrás, as pessoas se colocam em risco. Muitas vezes elas nem percebem que aquilo é arriscado. Então, alguém que põe uma escadinha de 3 degraus para colocar uma roupa na prateleira de cima, ela jamais imagina que ela subindo 50 centímetros naquela escadinha ou 60 centímetros, se ela cair, a cabeça dela provavelmente já está a quase 2,5 metros do chão. E vai ser uma queda com aceleração da gravidade, mais a massa corporal, e o impacto que pode trazer consequências brutais. Então ela não está analisando esse tipo de risco. Que uma queda de costas sem nenhuma proteção pode levar a uma fratura de crânio, pode levar a fratura de coluna, do quadril, ou múltiplas fraturas. Então a pessoa não está pensando nessa condição. Então, esse gerenciamento que a gente está falando do risco de queda tem muito a ver com a consciência que eu passo a ter das minhas limitações e das minhas capacidades. Boa. Entende? Então, isso é muito importante. Daí a gente pensar que quando o indivíduo é mais frágil e quando o indivíduo é mais sedentário, as consequências da queda normalmente são mais graves. Quando o indivíduo tem uma capacidade, uma habilidade física maior, inclusive para se proteger numa condição de queda. Porque a gente não discutiu, mas muitas das quedas que acontecem, eu só vou ter, como você falou, né? A consequência vai vir daqui, eu caí. Caiu quando? Faz uns 8 meses eu caí, daí eu coloquei meu braço assim, e agora eu tô com uma dor aqui. E essa dor, na verdade, quando ele for fazer o exame, ele já tem o rompimento de tendão ou de ligamento já consolidado, porque ele deixou equilibrar, não, vai melhorar, eu não vou contar para ninguém, vai melhorar, não vou no médico, ele toma remédio e não vai ao médico. Então a gente tem que tratar também do que fazer quando eu caio. Né? É uma questão que eu coloquei aqui, eu acho que ele cai na parte da prevenção, não sei, enfim, tudo é prevenção, mas o que fazer, né? Após uma queda é uma coisa bem importante, né? Porque às vezes tem idosos que moram sozinhos, né? E que não tem um cuidador, não tem uma pessoa junta, né? Mas, enfim, acho que a gente precisa talvez dar uma dica para as pessoas o que fazer. Caiu, qual que são os primeiros passos? Então, para as pessoas que moram sozinhas, hoje a gente sempre pede para que elas tenham um dispositivo de segurança. Hoje existem dispositivos no mercado pelo qual você faz uma chamada. Relógios, né? Relógios que são só de emergência, relógios que avisam na medida que a pessoa cai, que aquilo caiu, ela avisa um terceiro. Então, isso é muito importante. Eu acho que talvez a grande questão que a gente tem que pensar é quando a pessoa cai, o que eu faço? Eu puxo a pessoa rapidamente para ela levantar de vergonha do tomo? Não. Quando a pessoa cai, a primeira coisa é prestar atenção em como foi o mecanismo da queda e se ela teve algum impacto e se aquele impacto ou aquela queda pode ter conduzido a alguma lesão. Muitas vezes, ao movimentar a pessoa que caiu, nós causamos muito mais prejuízo, né, do que a própria queda. Então é importante a gente ter atenção. Foi uma queda simples, ela caiu de joelhos e daí ela mesmo se levantou, mas espere um pouquinho, mesmo que ela tenha se levantado, eu tenho que parar, olhar, analisar, ver se ela consegue movimentar aquela articulação de forma natural, ver o que aconteceu com o mecanismo, né, se o mecanismo da queda não foi muito traumático. E normalmente o que a gente pede quedas de idoso, você deve conduzi-la ao hospital, sobretudo quando existe uma queda de fato que a pessoa tem impactos nessa queda, para que sejam feitos exames para descartar possibilidades de fraturas, de luxações, de distensões.
Então, teve uma queda, a gente sempre recomenda que deve-se fazer uma visita ao hospital para descartar qualquer possibilidade dessa queda ter alguma consequência mais grave. Como eu te falei, muitas pessoas caem e as consequências da queda vão acontecer daqui 1 mês, daqui 2 meses, eventualmente até mais tarde, porque a pessoa não tomou a devida precaução com relação a isso. Com relação ao manejo do paciente que cai, se ele teve uma queda de fato que você percebe foi uma queda mais grave, chame um resgate para te ajudar. É muito importante, porque eventualmente você não vai saber fazer o manejo daquela pessoa que caiu. A movimentação pode causar mais prejuízo. Pode causar mais prejuízo. Nas quedas que são menos graves, é isso, você tem que analisar, ver o que aconteceu, né? Sobretudo com a tua mobilidade, se você teve um edema, se inchou. Inchou, tá roxo, você tá sentindo dor, por favor, vá consultar, vá para o hospital, vá fazer imagens, vá ver o que aconteceu, porque é muito importante. E muitas pessoas, né, caem, batem, né, a região das costelas e ficam com dores durante uma semana, e quando vão ver aquela condição, provavelmente elas fizeram uma fratura de fio de cabelo na costela, não conseguem respirar. Tenho que fazer a imagem, eu tenho que ver o que aconteceu. Existe um risco, né, para as pessoas, por exemplo, que sofrem quedas e que tomam antiagregador plaquetário, que é um medicamento bem comum, né, que é aquilo para o sangue ficar menos espesso, de você ter uma queda e você ter uma hemorragia interna. Então, quando você tem uma queda, que você tem um golpe, sobretudo na região do abdômen, região do tórax, deve procurar o hospital para você descartar qualquer possibilidade disso ter acontecido. Imediatamente, né? Não dá para esperar. Isso, né? Imediatamente. Então, vai procurar. Mas é um incômodo, o hospital não me atende, tem fila. Não faz mal. O incômodo vai ser muito maior se você não tratar aquilo com o grau de emergência e urgência que aquilo traz, que uma queda pode trazer. E, obviamente, dentro do trabalho que a gente faz aqui na clínica, a gente inclusive tem um grupo que nós chamamos, né, do programa, né, de PPQ, que é de prevenção de quedas, exatamente para fazer com que essas pessoas que são caidoras em potenciais minimizem o seu risco de queda. Então, existem programas para que você ajude essas pessoas que são caidoras em potencial a reduzir o seu risco de queda. E isso é muito importante. As pessoas têm que saber que isso é possível, que mesmo eu sendo uma pessoa frágil, que eu tenho risco de queda, existem formas de eu minimizar, tanto, né, a partir de exercícios, como a própria utilização de determinados implementos que me ajudam a fazer o meu deslocamento dentro e fora de casa e que minimizam o risco de quedas. Boa. Eu acho que tem bastante assunto ainda para a gente conversar. A gente já está chegando ao fim do nosso tempo, acho que inclusive estouramos o nosso tempo, mas pode desdobrar em outros podcasts, né? Se as pessoas tiverem dúvidas, né, mandem para a gente, que a gente podemos colocar em pauta em outros podcasts, né? Mas o que a gente podia deixar como alguns pontos principais desse nosso papo? Acho que é legal só a gente enumerar assim, para a gente tentar dar uma resumidinha. Para a gente resumir, até para as pessoas levarem em consideração o que é a prevenção de quedas, em primeiro lugar, eu diria para que as pessoas fizessem essa condição da sua avaliação, da sua autoavaliação, né? Porque, como a gente falou, nós temos indivíduos que são caidores potenciais e indivíduos que não são caidores, mas que podem cair. Então, quando a gente olha aquela estatística de 1 a cada 3 pessoas caem, a gente sabe que muitas das pessoas que caem não é o caidor potencial. O que é o caidor potencial? É aquela pessoa que tem a redução da força, a redução da mobilidade, a redução da velocidade da marcha, outras comorbidades, né? Então ela tem distúrbios de equilíbrio, pode ter tontura, e isso pode levar à queda. Então essas pessoas são caidoras. Para essas pessoas existem os programas de prevenção de queda, existem, como a clínica oferece, esses programas. Para as pessoas que não são caidoras, o que normalmente vai acontecer, elas também avaliarem, não se colocarem em risco desnecessário.
avaliarem a sua condição e sabendo que o envelhecimento, como ele é progressivo, como ele é uma coisa que acontece cotidianamente, eu posso não ser um caidor hoje, mas se eu não me cuidar, eu posso ser um caidor em potencial amanhã. Sim. Então, a manutenção do seu nível de aptidão física, a manutenção da sua condição sensorial da melhor forma possível, compreendendo as perdas que eu tenho e prevenindo isso. Muitas vezes a gente fala, perda visual. Usar o óculos, de fato, faz diferença quando você estiver caminhando e muitas vezes as pessoas não levam isso em consideração. Usar o sapato adequado quando vai fazer uma caminhada pelas calçadas. Também a gente alerta, né, que para muitas pessoas que caminham, elas não percebem as alterações que elas vão tendo na sua marcha da medida que elas caminham e as alterações posturais. Muitas delas caminham já olhando 1 metro, 1,5 metro à frente com a cabeça baixa. Isso já é uma alteração de postura que vai acontecendo naturalmente com o envelhecimento e a pessoa começa a colocar a culpa no ambiente externo e não é um ambiente externo. É uma alteração postural, uma alteração sensorial que eu tenho e que pode me levar ao maior risco de queda, sobretudo por conta do que a gente chama de anteversão do tronco, que eu ando com o tronco mais à frente. Então, essas condições são importantes o indivíduo avaliar quando ele está pensando na prevenção de quedas. Sobretudo da questão do ambiente, fazer as adaptações do ambiente, tornar o seu ambiente de casa mais seguro. A gente já deu diversas dicas sobre isso. Então, se as pessoas não viram, busquem nos outros podcasts. A gente tem até dicas, né, no próprio site da clínica sobre adaptações no ambiente para tornar o ambiente mais seguro. E procurar evitar o máximo possível se colocar em riscos desnecessários para evitar uma queda e as consequências que ela tem. Boa. Acho que fica a dica, fica o recado. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, ajude a gente a chegar em mais pessoas. Vocês compartilhando, comentando no vídeo, faz o YouTube distribuir a gente para mais pessoas. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.